Oiê, tudo bem com você? Olha a peça maravilhosa que eu vim trazer para você nessa aula hoje. Olha que luxo! Isso é um organizador duplo. Além de ter dois espaços aqui, ele tem na tampa vários espaços para colocar pincéis, maquiagem, biju. Dá para utilizar de várias formas. Essa aula é gratuita, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que quiser. Só o projeto dela que é pago, tá? O projeto dela tá pelo valor de R$12. E para adquirir esse projeto, é só clicar no link que tá na descrição aqui embaixo. Caso você não queira adquirir o projeto, sem problema nenhum, você pode continuar assistindo a aula do jeito que você quiser e quantas vezes você quiser, fazer com as suas medidas, modelar da sua forma e modificar. Gente, pode fazer o que você quiser. A aula tá aí, é para você, tá bom? E qualquer dúvida é só me chamar. Se você ainda não me segue, já me segue aí no canal, que me ajuda bastante no crescimento e a trazer mais coisas para vocês. Participa também do meu grupo fechado do Facebook, também tá o link aqui embaixo. Tudo eu coloco lá. Todas as peças que tem molde gratuito ou qualquer tipo de informação, plano de corte, eu coloco lá no meu canal do YouTube. No meu grupo fechado do Facebook. Então, se você ainda não me segue lá, é só clicar no link aqui e... Vamos lá para ver o que a gente vai utilizar aqui. Eu vou mostrar para vocês o molde e as partes que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vem comigo. Olha só, o molde que vocês vão ver lá no PDF são só duas partes, tá? Essa aqui é a parte da aba, aquela aba de dentro, que fica pregada na tampa. E esse aqui é o fundo e a tampa do nosso organizador, tá? Lá no PDF vai estar tudo descrito bem certinho. Então, são só esses dois moldes. O resto são medidas. Então, as medidas vão estar todas lá no material complementar. E qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem por aqui mesmo que eu tiro todas as dúvidas, ok? Eu vou usar aqui esse corino verde. Ele parece um doll, um corino, tá? Mas você pode usar tecido, nylon, você decide. Pode mudar um pouco na forma de estruturar, mas você pode usar qualquer material, tá? As peças são essas aqui, ó. Você vai cortar duas vezes aquele molde maior. Esse aqui é a tampa, esse aqui é o fundo, parte de fora, tá? Canal do zíper, vocês vão ver lá que vai ter... São 3 medidas no mesmo comprimento e largura diferente. Duas da mesma largura, que vai ser 68,5 por 9, se não me engano. Confere lá, tá? E esse aqui 68,5 por 5. Acho que é isso, mas de qualquer forma vocês podem conferir lá no PDF. Esse aqui são os nossos canais do zíper, porque a gente tem duas partes nesse organizador, né? Tem 2 espaços. Esses aqui são os freios, ou a terminação do canal do zíper, tá? A gente precisa de 2 também. No material externo, vocês vão cortar só isso aqui, beleza? Forro. Eu vou usar aqui de forro bagum. Vocês podem usar, se for tecido, vocês podem usar tecido. Se quiser usar também napinha, pode usar, tá? E vocês decidem. Ó, o forro, eu cortei aqui 2 partes daquele pequeno, que é a nossa aba. Então, ela vai ficar lá dentro, precisa de 2 partes do bagum. E aqui dentro eu vou colocar uma parte de EVA. Aí, o EVA, vocês vão cortar menor, 1,5 centímetro em todas as laterais, tá? Marca isso aqui, lá no seu EVA, e diminui 1,5 centímetro em todas as laterais, ok? Ou melhor, esse aqui nem precisa ser 1,5 centímetro. Pode reduzir só 1 centímetro em cada lado, tá? Na extensão toda. Que é o EVA que vai ficar aqui dentro para dar sustentação, senão fica esse troço mole, uma aba muito mole lá. Esse aqui é igualzinho o tamanho do fundo e da tampa. Para que serve? Para fazer a divisória do meio. Nós temos 2 partes. Essa aqui é a divisória do meio. Preciso também de 2 partes dele. E
uma parte de EVA. Tem que ter uma estrutura esse fundo, senão vai ficar uma nhaca, né? Então, vocês vão cortar no EVA também, o EVA menor, 1 centímetro na extensão toda. Coloque ele aqui, coloque esse em cima e costura, depois vocês vão ver, tá bom? O resto do forro, o que que é? A mesma medida da tampa e do fundo, a mesma medida dos canais do zíper, a mesma medida dos foles. Só isso, não tem segredo nenhum, tá bom? Fora isso, o que é que a gente vai precisar? Vivo, zíper, 4 cursores e alça. Eu vou usar uma alça chique, mas vocês podem usar alça fazendo alça do mesmo material, por exemplo, ou alça de nylon. Você escolhe, tá bom? Então, essas são as partes. Eu vou reforçar. Tudo isso aqui eu vou reforçar com TNT 150. Pode ser 100 também. É que eu sempre tenho 150, que eu gosto mais dele. Ele já serve para tudo que eu quero. Como que eu vou fazer esse reforço? Vou colar com cola de contato. Como que eu faço normalmente? Eu não colo o TNT na extensão inteira. Eu passo a cola em volta, assim, nas beiradas, e eu venho e colo o TNT. Por quê? O TNT amassa muito. Se acontecer, por acaso, na hora de desvirar, eu der uma dobra muito forte, o TNT vai marcar a parte de fora do meu sintético. Então, para evitar isso, eu colo só nas laterais, tá bom? Por exemplo, eu venho aqui, ó, passo a cola de contato aqui em volta, passo no meu TNT, venho aqui e colo. Por que eu faço isso? Para dar uma estruturada. Esse sintético, ele é mole, tá vendo? E aquela peça é estruturada, eu preciso de uma estrutura. Além do TNT, o que eu faço? Eu vou colar também EVA. EVA sempre menor, 1,5 centímetro na volta toda, porque assim eu consigo passar na máquina o pezinho inteiro sem pegar o EVA, beleza? Então, TNT no mesmo tamanho, colado nas extremidades, EVA menor, 1,5 centímetro na volta toda, em todos os lugares, canal do zíper, tampa, fundo, fole, em todos os lugares, tá bom? O EVA, eu vou colar ele inteiro, porque eu vou colar ele em cima do TNT. Então, ele não vai estar em contato direto com o meu sintético, tá? Ele vai estar em contato direto com o TNT. Então, eu colo inteiro. Então, eu vou fazer essa estruturação toda, volto com tudo estruturado para mostrar para vocês. Vamos lá, olha só. Esse aqui é a aba. Essa aqui é a parte da aba. Os 2 pedaços no forro, dublei aqui com o nylon, com o TNT 150, colei só nas bordas, lembra que eu falei pra vocês? Isso aqui vai ficar assim, ó. Aí depois a gente vai fechar com viés. Fiz aqui, cortei aqui um pedaço de EVA, ó, esse EVA não é o EVA de papelaria, é um EVA que a gente compra por metro. Se você não tiver uso de papelaria mesmo, que dá pra quebrar um galho, tá? Esse aqui é um pouquinho mais grosso. Olha como ele é menor, tá vendo? Para eu ter uma margem de conforto para segurar aqui em volta. Por que eu não colei ele aqui ainda? Porque eu vou fazer um bolso de plástico aqui. E para eu costurar o bolso, vai ficar ruim se o EVA já estiver aqui. Então, primeiro eu vou costurar o bolso de plástico. Vou fazer 2 bolsos, tá? Nas 2 partes da aba. E aí, depois eu venho, colo ele aqui junto. Pra ficar uma aba resistente, mais durinha, tá? Esse aqui é o meu fundo. Também já dublei com o TNT e já colei meu EVA aqui. Tá vendo? As bordas livres. E o que acontece? Essa é a parte do fundo. Como no fundo eu não tenho que costurar mais nada, já colei meu EVA aqui. A tampa, não colei o EVA ainda. Tá aqui, ó. Meu EVA tá aqui e a tampa tá aqui. Por quê? Antes de colar o EVA, eu preciso costurar a alça aqui, a alça de mão. Não esqueçam disso, porque já fiz peça onde eu esqueci, eu tive que costurar em cima do EVA. Não é legal, tá? Costura, mas dá trabalho, fica grosso. Então, lembra, a parte da tampa só cola o EVA depois que costurar a alça, beleza?
costuro a alça, venho aqui e posiciono o meu EVA, tá? Esse aqui é a parte do meio, que vai ser a divisória do nosso organizador, porque ele tem a parte de cima e a parte de baixo. Mesmo tamanho da tampa e do fundo, fiz a mesma coisa, colei EVA nas duas partes do forro, ainda mais esse aqui que é mole, né? E já colei meu EVA aqui. Não costurei ainda, só para mostrar para vocês. Aí o que eu vou fazer, ó? Venho aqui por cima, vou costurar uma costurinha de segurança aqui na volta, para prender isso tudo, para fazer o meio do nosso organizador. Aí aqui eu tenho os dois foles já dublados com o EVA também e os canais do zíper, as três partes. Nessa parte, nessas aqui a gente não vai colocar EVA, não precisa, tá? Só o TNT já é suficiente para dar uma estrutura boa para ele ficar em pezinho, não tem necessidade. Já vai ter EVA em cima, embaixo e no meio. Então aqui nos canais do zíper não precisa. Aqui, se vocês quiserem colocar, pode colocar. Se não, também não tem problema, tá? Eu vou decidir se eu coloco EVA ou não. Se for colocar também, menor 1,5 cm na volta toda. Mas, mesmo que não colocar, como o TNT é 150, ele já vai dar uma estrutura boa, tá bom? Vamos lá. Eu peguei aqui, ó, aquelas duas partes que vão ser o meio do nosso organizador. Simplesmente posicionei uma em cima da outra e vou passar uma costura de segurança na volta toda. Bem na beiradinha, ponto grande, só para prender uma na outra. O TNT tá com o EVA, tá aqui no meio, ó. Ó, passei a costura na volta toda, só isso. Peguei a nossa tampa, porque antes de eu colocar o EVA aqui, lembra que eu falei pra vocês que eu vou costurar a alça. Como que eu faço para essa alça ficar bem reforçada? Eu peguei um pedaço da nossa tira de alça chique, posicionei bem no meio, ó, eu marquei o meio aqui, ó, com um pique, posicionei a alça bem no meio. O comprimento é o mesmo comprimento da tampa, tá? Isso aqui é para reforçar nossa alça, porque se eu puser a alça só colada aqui no meu sintético, com o esforço, essa frasqueira, ela cabe muita coisa. Então, com o peso de ficar toda hora pegando aqui, pode ser que danifique o sintético. Para evitar isso, vou colocar um reforço aqui embaixo, tá? Então, primeiro eu costuro esse reforço aqui, depois eu venho com a alça por cima. Aqui eu vou usar um ponto número 4, tá? Porque eu já tenho muitas camadas aqui. Sintético não pode usar ponto pequeno, porque danifica. Aqui, ó. Uma costura simples na beiradinha, na volta toda, tá? Prendi a alça aqui, ó. Tá? Tá presa aqui. Agora eu venho com a alça. O que que eu fiz? Dobrei aqui um pedaço pra dentro. Ó, tá vendo aqui? Dobrei um pedaço pra dentro, pra dar um acabamento legal, evitar que ela fique desfiando. Essa alça aqui, por mais que a gente sele ela com o isqueiro, ela ainda desfia. Não é igual aquela alça de nylon que você selou, ela cria um plásticozinho ali e trava. Essa aqui não, tá? Então, mesmo selando, eu prefiro esconder essa parte aqui pra dentro, pra evitar que depois a bolsa fique feia, né? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar ela um pouco pra dentro. Por quê? Eu não quero ter que, na hora do fechamento, passar a costura em cima disso aqui tudo, porque vai ficar muito grosso. Então, não vai ficar legal, tá? Por mais que minha máquina é uma máquina de transporte duplo, o que a gente puder evitar de camada grossa, a gente evita, né? Então, dá quase um dedo pra dentro, aí você posiciona bem acima e aí você costura aqui, tá? Que aí você vai ter uma margem
pra passar, ó, pensa aqui, ó, vou posicionar meu pé de máquina aqui. Eu tenho que ter espaço pra posicionar meu pé de máquina, então eu ponho a alça pra dentro, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou costurar essa alça aqui. Ponto 4 também. Faço a costura aqui embaixo. Subo. Venho até onde termina a minha dobra. Viro. Desço de novo. Passo mais uma vez aqui. Aí eu venho e faço um cruzado. Passo mais uma vez aqui em cima. Cruzo para baixo. E encerro aqui. Assim a sua alça fica bem reforçada, tá? Olha só como ficou legal, tá? Aqui atrás. Agora eu venho aqui e faço a mesma coisa. Vou medir de novo aqui o pezinho da minha máquina. Posiciono e vou costurar. Pode puxar para trás os fios, dar um nozinho, cortar e selar as pontas, tá? Pode fazer dos dois lados a mesma coisa. O que não for lá para trás, você corta, porque ele tá bem travado. Ó, aí vai ficar assim a nossa tampa, tá? Depois da tampa, o que eu vou fazer agora? Uma coisa importante, não esqueça da sua etiqueta. Vira e mexe, eu esqueço de colocar a etiqueta, gente, isso é fato. Então, agora, coloca a etiqueta já. Esse aqui é meu canal do zíper, eu escolhi a parte de cima pra colocar a etiqueta. Colei ela aqui com cola Super Bonder e vou costurar. Prontinho, vou puxar as linhas aqui pra trás também. Mesma coisa. Puxo, dou um nozinho e selo as pontas com o isqueiro. E tá aí. Agora a gente vai fazer os canais do zíper. Vamos fazer agora nossos canais do zíper. Eu já peguei aqui as duas partes maiores, as mais largas, né? E fiz aquele sanduichinho básico, direito com direito do zíper, direito do forro com direito do material de fora. Então, faz esse sanduíche e fecha. Se você tem dificuldade de colocar zíper, principalmente porque é um canal comprido, o que você faz? Coloca só o zíper em cima do material de fora primeiro, faz uma costurinha de segurança na beiradinha, aí vem com o forro, posiciona em cima e faz a costura final, tá? Isso se você tiver dificuldade. Se você não tiver dificuldade, pode já fazer o sanduíche direto e ir que você ganha tempo, né? Aqui eu vou usar um ponto 3. Eu encosto o pezinho da minha máquina bem no dentinho do zíper. Essa é a minha margem de costura aqui.
Fiz isso nas duas partes, o que eu vou fazer? Vou puxar o forro pra trás, vou dar uma sentada nele, venho aqui, puxo o zíper, jogo ele pra trás e vou fazer o pesponto, tá? Como aqui tem um TNT 150, ele fica um pouco rígido, então faz uma forcinha aí, dá uma sentada no material e faz o pesponto. No pesponto eu vou usar um ponto 4 ou 4,5, tá? Você decide aí e vê a máquina que você tá usando. E o pesponto é só meio pé de máquina, não é um pé de máquina, tá? Só meio, porque senão fica grosseiro. Eu, pelo menos, não gosto. Cheguei aqui no final, eu já viro, desço e já prendo o forro no meu material de fora, tá? O que eu fiz? Eu fiz o pesponto, desci e já prendi meu forro aqui para eu poder trabalhar melhor, porque eu tenho que prender esse forro aqui, né? No outro canal é a mesma coisa, tá bom? O mesmo processo. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar meu cursor. Vou repetir o processo aqui nesse outro. Vou colocar meu cursor. Aqui eu coloco 2 cursores em cada, porque é uma peça que dá uma volta grande, para não ficar desconfortável para quem for usar, né? Então, eu já coloco 2 cursores, fica melhor para abrir. Vou colocar os 2 cursores e venho pra gente colocar o fole e fechar esse canal de zíper. Então, vamos lá. Nós temos 2 canais de zíper quase iguais, certo? Só que um deles, a parte de cima, ele tem um complemento, né? Eu escolhi esse aqui onde eu coloquei a etiqueta, ele tem um complemento aqui, que é a parte que vai na tampa. Então, esse aqui vai ficar desse jeito, tá? Depois a gente vai só colocar o fole. Mas esse aqui, eu preciso terminar ele com essa parte mais estreita. Então, eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito. Mesma coisa, tá, gente? Eu só vou concluir essa parte. Só vou concluir esse canal de cima. Direito com direito. Posiciona aí o zíper esticadinho, bem certinho. E aí, a gente põe o forro, direito do forro com direito do forro, pra gente fechar isso aqui. O sanduíche é só passar a costura, tá? Vou usar ponto 3. Costura de fechamento, como a gente fez na outra parte, mesma coisa. Pé do zíper, pé da máquina encostado no dentinho de zíper, no dentinho do zíper e costura. Agora, nós temos 2 canais do zíper, um desse jeito e um desse jeito aqui, tá? Esse aqui vai encaixar aqui pra gente fazer as 2 aberturas da nossa necessaire, do nosso organizador. Pronto, coloquei os cursores, ó, 2 cursores em cada, tá? Pra facilitar pra pessoa abrir. E agora, vamos concluir esse canal de zíper com os freios. Aqui eu tenho um freio menor e um maior, né? Cada um encaixa em um. Vou posicionar aqui, ó, direito do freio com direito do canal do zíper. Posiciono. Viro. Ficou sobrando, acho que cortei errado. Depois é só refilar o que sobrou, tá?
Venho aqui com o forro, que eu sempre corto maior mesmo. E vou costurar. Aqui a mesma coisa. Esse aqui ficou certinho, eu errei do outro, não sei o que eu fiz. Vira. Onde nós vamos passar a costura? Aqui, tá? Nessa lateral aqui. Costura de um pé de máquina, ponto de fechamento, 3,5, porque eu já tenho muitas camadas aqui. Então, para não correr o risco de fragilizar o sintético, ponto 3,5. Retrocesso no início e no final. Aqui, eu nem vou cortar esse excesso, eu deixo aqui por segurança, tá? Não gosto do zíper rente aqui não, porque pode desfiar, acontecer um acidente, aí você perde a bolsa. Jogo o forro pra cá. Jogo a parte de fora pra cá. Aí, o que eu tenho que lembrar de fazer? Refilar isso aqui, ó. Isso aqui tem que estar no mesmo tamanho, tá? Então, eu vou refilar aqui. Eu sempre corto maior. Vou prender aqui certinho, pra eu ver onde eu tenho que cortar. E aí, eu venho e tiro o excesso. Bem rente, tá? Ó, cortei rente. Vou fazer um pesponto aqui primeiro, tá? Pra depois fechar o canal. Pesponto 4,5 ponto. Vou colocar 4,5. Fechei aqui, tá tudo certinho? Eu venho com essa parte de trás, jogo pra cá, ó. Direito com direito. Vou encaixar aqui também certinho. Borda com borda. Ó, direito com direito, borda com borda. Só por segurança, já vou passar uma costurinha aqui, de segurança, na beiradinha, tá? Só pra isso aqui já ficar mais fácil. Costura de segurança. Aí, agora, o que eu faço? Vou enrolar isso aqui, ó. Enrolar, tá? Cuidado pra não amassar. Venho com o forro e prendo aqui. Vai ficar assim, ó, tá? De novo. Tá aqui nosso canal do zíper. Aqui tá o forro. Venho, enrolo, trago o forro do fole e encaixo aqui. E vou costurar. Costura de um pé de máquina, ponto de fechamento, ponto 3,5, tá? Fechei. Vou desvirar com calma, tá? Com cuidado, ó. Puxo aqui, ele vai saindo. Como ele tá com TNT 150 aqui, ele vai ter um pouquinho de resistência. Se você quiser aquecer com o secador, é melhor, tá? Que ele vai ficar bem mole. Você vira com tranquilidade. Eu esqueci de trazer o secador pra cá.
Então, vou virar aqui na raça mesmo, rapidão. Não foi muito rapidão não, né? Pra não amassar muito, tá? Mas o melhor é secar, aquecer com o secador. Tá? Pra não ficar esses amassados assim, ó. Vou esticar e passar o meu pesponto aqui, ó. Tá? Vou fazer o pesponto aqui. Até já virar aqui, ó, e prender o forro. Tiro a agulha, passo, viro e já prendo o outro lado também. É só uma costura de segurança, tá? É só costura de segurança. Venho aqui, ó, corto o excesso. E tá aqui nosso canal do zíper. Com aquele outro pedaço, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo, tá bom? Aí eu venho pra gente unir um canal do zíper. Agora nós vamos unir um canal do zíper no outro. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Esse aqui é o canal menor, que é a parte de baixo da bolsa. Esse é o maior, que é a parte de cima. Essa aqui é a parte que vai na tampa, essa parte mais estreita. E essa aqui é o meio da bolsa. Vocês vão deixar virado desse jeito aqui, tá? A parte da tampa pra baixo. E o canal do zíper virado do lado direito. Vocês vão pegar o outro canal, o menor, virar do lado avesso, tá? Com o zíper pra cima. Eu marquei todos os 4 meios, tá? Marca os 4 meios da peça, sempre se guiando pelo fole, ó. Vou juntar aqui, ó, costura com costura do fole. Vou marcar os 2 meios, aí eu venho, junto os 2 meios que eu marquei e marco os meios das laterais, ok? Vou pegar desse jeito que tá aqui, ó. Presta atenção. Essa aqui é a parte da tampa, essa aqui é a parte que fica no meio. Vou juntar aqui, ó, desse jeito, tá? Vou vestir aqui essa parte menor. Vou me guiar aqui por trás, ó, pelo fole, tá? Pelo freio. Vou unir aqui, pique com pique, e vou prender. Aí eu vou aqui na parte da frente, vou juntar aqui no zíper, eu não faço pique, eu só faço um risco. Tá vendo que eu fiz um risco de giz aqui? Esse aqui é meu meio. Vou juntar aqui com esse meio, onde tá o pique. E assim você vai fazer nela toda, tá? Vou ver aqui, ó, o meio lateral. Tá aqui certinho. E vou prender. Pode colocar o tanto de grampo que você quiser aí, que você se sentir mais seguro para costurar, tá? Vê se tá bem esticadinho. Vem aqui do outro lado que tá faltando. Meio com meio. E prendo. Dá uma esticadinha. Não se preocupe, parece que fica um papinho, ó, tá vendo? Mas não fica, tá? É só você manter esticadinho na hora de passar a costura. Tá aqui, ó. Ficou desse jeito. Ó, tô com as duas partes unidas aqui. Quando eu desvirar, né? O que que falta aqui? A base. Porque são duas partes separadas.
Então, é aquela parte que a gente costurou, duas partes do forro, do mesmo tamanho da tampa e do fundo, reforçado com o EVA, com o TNT e com um EVA aqui, tá? Ó, tá aqui. Também marquei aqui também, ó, os 4 meios, tá? Dei uns piques aqui pra poder posicionar certinho na bolsa. Aí eu venho aqui, ó, a parte maior, eu encaixo aqui na parte de trás. Cuidado, senão sua bolsa vai ficar esquisita, tá? Eu venho aqui, ó, encaixo pique com pique e vou costurar essa parte aqui. Como se fosse um fundo. Na verdade, ele é o fundo da primeira parte da bolsa, né? Da parte de cima da bolsa. Então, você vai encaixando meio com meio para poder passar a costura. O que que você pode fazer para ficar mais fácil? Ó, encaixei aqui a parte de trás, vou passar uma costurinha de segurança aqui. Vou fazer isso nos 4 lados, para travar os 4 lados. Depois eu venho costurando a volta toda, tá? Se não quiser travar tudo com clips e vir costurando de uma vez só, também pode. Fica à vontade, tá? Pronto, olha só, travei as 4 partes. Agora eu venho, coloco o resto dos grampos aqui e passo a costura na volta toda. Essa costura é de um pé de máquina, ponto 3,5, porque é fechamento. E cuidado, porque aqui tem o zíper, a gente tá costurando direto no zíper, tá? Cuidado, a hora que chegar no onde tá o cursor, por exemplo, tá? Tira ele da frente, passa, cuidado para não entrar no dente do zíper, tem que tomar todo cuidado nessa hora aqui. Vamos lá. Fechou tudo, vamos conferir se a costura não pegou onde devia, se tá tudo ok. Se tiver alguma coisa errada, a hora de consertar é agora. Se tiver tudo tranquilo, a gente vai passar o viés aqui, tá? Eu vou usar viés Boneon. Se vocês quiserem, vocês podem usar viés do próprio Bagum, mas nesse caso aqui eu prefiro o Boneon. Então, vou usar viés Boneon, tá? Aqui nesse fechamento com viés, eu coloco um ponto 4,5, porque já tem muita costura aqui nesse lugar, tá?
Olha só. Prontinho, viés passado, tudo no acabamento, certinho. O que tiver de coisinha sobrando de linha, vem e dá uma selada. Cuidado para não queimar nada, tá? Tá aí. O que eu vou fazer agora? Vou desvirar isso aqui. A parte mais difícil desse organizador é essa. Ó. Tá pronta. Você dá uma amassadinha, depois você vem com o secador, dá uma aquecida, tá? A hora que ela estiver pronta também você pode encher de coisa para pegar um formato certinho. O que falta aqui agora? Colocar o fundo e a tampa, certo? A tampa desse organizador eu fiz diferente. Eu fiz ela com uma aba solta aqui, que tem bolso, né? Então, a gente vai fazer essa abinha agora, porque ela não tá pronta ainda. Então, vamos fazer o nosso bolsinho da aba do organizador. Eu peguei aqui 2 pedaços de plástico. Já adiantei aqui pra vocês verem. Eu vou fazer 2 bolsinhos, porque a aba tá aqui, né? Eu vou colocar um bolso de um lado e um do outro. O que acontece? Os outros que eu fiz, de um lado tinha bolsinho e do outro lado tinha umas fitas para colocar laço de cabelo. Por quê? Porque eu fiz para uma criança. A mãe queria organizar as coisas da criança. Aí ela pediu umas fitas para prender os laços de cabelo, tá? Nesse aqui, como não é para criança, eu vou fazer bolso dos 2 lados. A pessoa pode guardar, por exemplo, biju ou pincéis de maquiagem, né? Um exemplo. Então, vamos lá. Ó, 2 pedaços de plástico cristal 0,30. Menos que isso é muito mole, tá? 0,30 ou 0,40. 2 pedaços. Passei viés em 2 laterais e vou colocar um zíper aqui no meio. Só posiciono o zíper aqui, ó. Coloca aqui em cima e passo a costura. Só isso. Igual eu fiz aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vamos respeitar essa margem aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas aqui tem um trabalhadinho do zíper e bem aqui ele é mais liso, tá vendo? Essa parte aqui é a parte que não deve ser costurada, senão você vai costurar muito em cima do dentinho e vai ficar ruim para correr o cursor do zíper. Então, respeita como limite essa margem aqui, tá? Ó, aqui eu tenho os nossos 2 bolsos. Vou colocar os cursores. E aí, o que a gente vai fazer? Só encaixar aqui, ó. Desse jeito. Encaixar aqui, passar uma costurinha de segurança na volta toda. Aí, eu venho, junto as 2 partes, uno de novo por costura. E aí, a gente faz o encaixe dela lá na frasqueira, tá bom? Aqui, eu já posicionei os bolsos aqui, já fiz uma costurinha de segurança na lateral dos 2 lados. Agora eu vou unir aqui, ó, pra não ficar os 2 zíperes encontrando aqui, eu vou fazer o contrário, tá? Vou colocar um pra cima, outro pra baixo. Vou juntar aqui certinho e vou passar uma costura de segurança na lateral toda, prendendo um no outro. Assim, a gente vai ter a nossa aba da tampa da frasqueira, do organizador, tá? Costurinha de segurança, ponto 4,5, porque a gente ainda vai ter que fechar isso aqui com viés. Então, pra não ficar muita costura uma em cima da outra, tá? Muita costura apertada. Ó, ficou assim.
tudo fechadinho. Mas para prender isso aqui no nosso organizador, eu preciso de uma linguinha aqui para prender ele na parede do organizador. Vou posicionar essa linguinha aqui e aí a gente vem com o viés para fazer o acabamento. Olha só o que nós vamos fazer aqui. Eu peguei um pedaço do próprio bagum de 11,5 por 10, tá? Vou dobrar ele ao meio, bem ao meio, e vou passar um viezinho nas laterais, tá? Só nas laterais. Não precisa de acabamento na ponta do viés, nada, tá? Só pra cobrir essas laterais aqui. Olha só. Eu só dei um acabamento aqui nas laterais, tá? Vou dar uma seladinha com o isqueiro. Ó. A parte azul da chama, dá uma seladinha. Só pra não ficar esses troços aqui que me incomodam. O que eu vou fazer? Eu venho aqui com esse pedaço, vou encaixar ele aqui, ó. Tá? Vou encaixar ele aqui e vou prender. E vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Bem na beiradinha aqui. Pra prender essa abinha. Prendi a abinha, tá aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer o acabamento com viés. Vamos começar aqui da parte de baixo. Só passar o viés, tá? Na volta toda. Só vou cortar aqui os excessos, dar uma seladinha aqui com cuidado. E ficou assim a nossa aba, ó. Pra que serve isso aqui? Eu vou vir aqui, ó, e prender isso aqui. Aí ela vai ficar a abinha aqui dentro, tá? Desse jeito aqui. Eu vou posicionar aqui e já vou fazer uma costura de segurança pra prender aqui, tá? Já vamos fazer a costura de segurança aqui. Falta o que agora, gente? O fechamento. A aba já tá aqui dentro. O que eu preciso agora? Eu preciso da tampa e do fundo, certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora.
A bolsa tá quase finalizada. O que eu vou fazer agora? Ó, esse aqui é meu fundo. Vou colocar o forro nele. Só encaixo aqui o forro, prendo as laterais e passo uma costura de segurança em volta, claro, né? Simples assim, tá? O fundo e a tampa, tá bom? Vamos lá. Aqui tá a tampa, já com a nossa alça. Vou fazer a mesma coisa, posiciona aí o forro. Opa. Posiciona o forro, prende e passa a costura. E o que eu vou fazer aqui nessa tampa? Eu vou colocar outro bolso aqui, mas dessa vez um bolso sem zíper, tá? Eu peguei aqui um pedaço de plástico, vou passar um viés aqui numa das partes para dar acabamento e vou colocar ele aqui, tá? Um bolsinho, pode colocar pincel, o que você quiser, tá bom? É isso. Me deu um branco aqui, gente. Vou passar uma costura de segurança na volta toda. No fundo é só isso aqui, passa a costura de segurança e pronto, acabou. E aqui em cima eu vou colocar o bolso, tá? Vamos fazer esse aqui, porque como é igual, vou fazer um só, tá? O outro eu não preciso mostrar pra vocês que é a mesma coisa. Então, vamos fazer esse aqui. Costura de segurança, ponto grande. Gente, o viés, esse bolso aqui tem 22 por 20. O viés vai na parte do 20, tá bom? Então, na parte do 20. Venho aqui, ó, posiciono, borda com borda. E vou passar uma costura de segurança na volta. Vai ficar assim, tá? Vou passar por aqui que fica mais fácil. Gente, o que falta aqui agora? Eu vou colocar vivo, tá? Eu gosto do vivo, porque ele deixa um formato bem legal na peça. Fica uma coisa assim, bem esticadinha. Eu gosto do visual. Eu acho que fica bom. Não quer colocar vivo? Não coloca. Não vai prejudicar em nada a sua peça, tá? Eu gosto porque a costura fica melhor, eu acho. Eu acho mais bonito. Eu vou colocar vivo plástico mesmo, aquele vivo que a gente compra pronto. Caso você não queira, você pode fazer um vivo ou do mesmo material, do sintético. Você usa aquela mangueirinha, eu uso espaguete, que é um material que você compra por metro. Um espaguetezinho, parece uma mangueirinha. Aí você encapa ele com o mesmo tecido, ou com o mesmo sintético, ou pega um sintético marrom, para dar um destaque, encapa e põe aqui. Eu vou usar o vivo pronto, tá bom? Quando é uma peça mais fina, se fosse uma bolsa, eu não usaria o vivo de plástico. Aí eu fabricaria o meu vivo, porque fica mais bonito, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, que é a mesma coisa desse. Vou colocar o vivo, porque não é novidade pra ninguém. E aí, eu volto pra gente fechar a nossa peça.
Vamos terminar a nossa bolsa. Tá aqui, né, o corpo dela. Falta colocar a tampa e o fundo. Eu falei que eu ia colocar vivo plástico, né? Mas surpresa, meu vivo plástico marrom, que era o que eu queria, acabou. E verde eu não tenho, nunca tive, na verdade, nunca comprei vivo verde. Então eu fabriquei meu vivo mesmo com espaguete, usando o mesmo sintético, tá? Então tá aqui, já coloquei o vivo. Agora é só colocar na bolsa. Vamos começar pelo fundo. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir o zíper da parte de baixo e vou virar só essa parte. Ó, já marquei os meios, os 4 meios. E aí eu venho aqui e encaixo. Gente, esse aqui é aquele básico do básico, tá? Encaixo pique com pique. E fecho. Depois que eu fechar, eu venho e passo viés. Vou passar viés boneon, igual eu passei aqui nessa parte do meio, tá bom? O fechamento é o mesmo que a gente já fez nessa parte aqui do meio. Mesma coisa. Eu vou travar os 4 lados, aí eu venho costurando a volta toda, porque é assim que eu gosto de fazer. Como eu disse antes, se você quiser colocar clipe em tudo e passar uma costura de uma vez só, beleza, tá bom? Faz o que ficar melhor pra você, o que você gosta mais, tá? Olha só, fechei tudo aqui, tá fechado. Agora eu vou passar o viés pra fazer o acabamento dessa nossa parte de baixo. Eu vou tirar todos os excessos, queimar o que ficar pra fora, os fiapinhos. E é isso, ó. Aqui é o meu fundo. Agora eu vou colocar a tampa, que o processo é exatamente o mesmo. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui, vou virar só essa abinha e vou posicionar aqui minha tampa, tá? Do mesmo jeitinho, ó. Eu venho aqui, mesmo jeitinho, ó. Eu venho aqui, posiciono aqui a tampa, passo a costura e depois passo o viés. Não vou mostrar porque é a mesma coisa, tá? Aí eu vou terminar e venho pra gente desvirar. Prontinho, olha só. Tudo fechado. Agora é só desvirar. Vamos desvirar aqui o fundo. Se vocês quiserem aquecer com o secador, como eu falei, né? Ó, desvira e dá uma assentadinha no vivo. Ó, como que fica legal com o vivo.
Vamos fechar essa parte. A aba. Agora vamos desvirar aqui a tampa. Tem um plástico, um bolso de plástico aqui na tampa e o plástico é seco, né? Então, se você aquecer é melhor, porque o plástico fica muito seco. Mesma coisa, ó, faz uma massagenzinha aqui no vivo pra assentar direitinho, tá? A gente fecha aqui. Ó. Gente, olha que lindo que ficou. Olha isso. O verde com o marrom, eu acho que ficou bem legal. Claro que vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, né? Mas essa cor aqui ficou bem legal, esse verde. Olha só. E é uma peça muito útil e que cabe bastante coisa, né? Olha a alça, essa alça aqui super reforçada, do jeito que eu falei pra vocês. Então, ela tem aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ela tem esse bolsinho aqui na tampa, né? Ó, ela tem esse bolsinho aqui, né? Que pode colocar pincéis ou algumas outras coisas. Tem a aba que tá com 2 bolsos com zíper. Essa parte aqui e a parte de baixo, que também é outra do tamanho dessa. Lembra que eu falei pra vocês que eu já fiz 2 dessa pra criança? Aí aqui, em vez do bolso de plástico, eu coloquei 3 fitas pra pendurar, pra prender os laços de cabelo. E aqui também, aqui de um lado é o bolso, igual tá aqui, e do outro lado fita também, pra prender mais lacinhos de cabelo, tá? Por isso que eu fiz essa profundidade aqui na tampa. Algumas pessoas fazem essa peça, eu já vi ela com a tampa, o zíper bem aqui. Aí não tem essa aba, tá? O zíper é bem aqui na tampa, aí fica uma tampa chapada. Eu quis dar esse volume aqui pra pôr o bolso ou pra fazer o espaço com fita pra colocar os laços de cabelo, tá? Se vocês não quiserem essa parte aqui, é decisão de vocês. Aí é só mudar as medidas da altura, né? Porque aí o zíper vai direto na tampa. Olha só que legal, um espetáculo essa peça, né? Meninas, tá aqui a nossa peça pronta, maravilhosa, espetacular. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só me mandar uma mensagem aqui ou me chamar lá no grupo fechado do Facebook, tá? Como eu disse no início, se você ainda não faz parte do grupo, já clica aqui no link, pede para entrar que eu autorizo a entrada de vocês. E se você quiser adquirir o molde dela com o plano de corte, tudo certinho para fazer uma do mesmo tamanho, igualzinho, é só clicar no link aqui abaixo para adquirir, tá? R$12 só, tá bom? Caso você não queira, tranquilo, pode assistir a aula quantas vezes você quiser e fazer com as suas medidas, modelar do jeito que você quiser, usando só a ideia, sem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada por terem estado aqui e até a próxima aula.